Neste momento, quero convidar a todos a abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Conversando acerca do Evangelho, hoje nós queremos falar um pouco acerca desta parábola do capítulo 22. Por isso eu peço a atenção de todos, muita atenção para o que será dito. As bodas do Filho do Rei, um convite ao reino da graça de Deus. Amém? Leia comigo em nome de Jesus, a partir do versículo 1 até o versículo 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando seus servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, que parábola maravilhosa, que ensinamento maravilhoso que nos traz esta parábola acerca das bodas do Filho do Rei. Eu quero começar lembrando a todos os irmãos que o Novo Testamento, se referindo à boa notícia, à pregação de que o Messias estava chegando, havia chegado, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, logo nós nos deparamos com dois grandes arautos anunciando esse novo começo, esse novo momento. Nós temos João Batista, que clamava nos desertos dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, portanto, estava sempre anunciando e proclamando que o reino de Deus estava chegando, que o reino de Deus estava próximo. Depois nós vemos o próprio Cristo, ao começar o seu ministério, também sair pregando e dizendo: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido, crede no Evangelho e o reino de Deus é chegado. Então, qualquer leitor que começar a fazer uma leitura a partir dos 4 evangelhos, vai perceber que o Evangelho de Cristo, ele começa na sua proclamação, anunciando e declarando o reino de Deus, declarando que chegou o grande momento em que esse reino haveria, em que os homens haveriam de ter uma experiência profunda com o reino de Deus. Interessante
que numa dada circunstância, alguns escribas e fariseus perguntaram para Jesus acerca do tempo. Eles disseram: quando é que virá o reino? Está em Lucas capítulo 17. Eles perguntaram: quando o Senhor é que virá o reino de Deus? Eles tinham uma curiosidade, porque eles tinham uma expectativa escatológica de que um dia o reino haveria de vir. E foi espantosa a resposta de Cristo, porque Jesus respondeu a eles dizendo: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, Cristo, ele não somente ele abre o evangelho dizendo e anunciando que o reino está chegando, como ele também revela a natureza deste reino. Uma natureza intrínseca, uma natureza orgânica dentro do coração do homem. Então, a partir dessa ideia, desse pensamento inicial, eu convido a todos vocês a pensarem comigo um fato muito interessante, no sentido de que quando nós lemos os evangelhos, nós vamos verificar Cristo intensamente falando acerca do reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ou seja, todo o ministério de Cristo, prestem atenção, e toda a doutrina de Cristo, ou podemos dizer que todos os seus ensinamentos estavam vinculados diretamente ao reino de Deus. Podemos dizer que o reino de Deus é o epicentro da mensagem messiânica. O reino de Deus é o centro de todo o ministério de Cristo. Tudo o que ele falava, tudo o que ele fazia, fosse por parábolas, fosse por mensagens claras, até os milagres de Cristo, tudo envolvia a questão do reino de Deus. E portanto nós temos uma mensagem muito clara e muito forte acerca desse reino. Ocorre que quando os apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, escreveu as suas cartas, nós vamos também ouvir falar acerca do reino de Deus. Ocorre que nós vamos vê-lo falar abundantemente acerca de salvação. Se vocês atentarem, leiam depois as cartas, as epístolas, e leiam também os evangelhos. Vocês vão notar que Cristo falava muito sobre o reino. Talvez você não encontre alguns textos que falem sobre salvação nesse sentido, como os apóstolos falam nas suas epístolas. Ele fala: o reino de Deus é assim, o reino de Deus não virá com visível aparência, o reino de Deus está dentro do homem. Certa ocasião, inclusive, quando a mulher samaritana perguntou a Cristo acerca do lugar de adoração, Jesus falou assim: olha, não se adora, ou o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque a adoração não acontece nem em Samaria, nem em Jerusalém, em nenhum templo feito por mãos humanas, mas o homem é o templo de Deus, e portanto a adoração verdadeira acontece dentro do espírito humano. Ele fala: só se adora a Deus em espírito. Ou seja, se esse reino de Deus está dentro do homem, e é neste reino, ou no espírito humano, em que se adora a Deus, onde Deus habita, onde temos comunhão. Quando chegamos nas epístolas, os apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo, vai falar muito sobre redenção, muito sobre justificação, muito sobre salvação. Com o passar do tempo, ocorreu que a maioria dos cristãos esqueceram, ou olvidaram, ou não deram muita atenção para a mensagem específica do Cristo de Deus acerca do seu reino. Ou seja, os cristãos hoje falam abundantemente sobre salvação, mas muito pouco se fala acerca do reino de Deus. Lógico que são dois temas que estão relacionados, e um depende do outro, um faz referência ao outro, mas são duas coisas diferentes. A salvação de Deus, no sentido da obra de redenção, de justificação, ela visa resgatar o homem do pecado, a fim de habilitá-lo para o reino de Deus. Portanto, a salvação de Deus, podemos dizer que foi um meio que Deus utilizou. A morte de Cristo, a obra de redenção, foi uma medida provisória que Deus se utiliza para resgatar o homem
do pecado, o pecado, vamos colocar humanamente falando, grave essa ideia, humanamente um acidente de percurso, do ponto de vista humano. O homem foi criado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para o reino de Deus, mas o homem caiu. Perfeito ou não? Houve a queda do homem, aí o Senhor intervém nessa história humana para salvá-lo. Este homem precisa de redenção, de perdão de pecados. Esse homem precisa de justificação. Agora, essa redenção e essa justificação, essa obra judicial de Cristo na cruz do Calvário, visa habilitar este homem a fim de curá-lo do problema do pecado, para que este homem tenha uma profunda experiência agora dentro do reino de Deus. Então, o reino de Deus é o alvo, a redenção é o meio. O Senhor nos redime para o seu reino. Então nós não podemos simplesmente pensar como muitos pensam. Por exemplo, alguns pensam que a salvação consiste em não mais ir para o inferno e agora ir para o céu a qualquer momento. Então logo a pessoa morre, ela vai para a glória. E se esquece que o reino de Deus é uma atmosfera dentro do homem em que Deus governa plenamente. E por outro lado, não podemos jamais também pensar, não, eu já sou salvo, então Cristo já morreu por mim, então está tudo bem, está tudo encerrado. Não, pelo contrário, o Senhor morreu por você. O seu sangue foi derramado, a dívida que nós tínhamos foi paga, nós agora somos totalmente perdoados, totalmente livres e, portanto, habilitados para a experiência do reino de Deus. Então, nós estamos aqui nessa busca, a busca dessa experiência, de adentrar para esse reino e de viver esse reino de Deus. Por isso eu trouxe os irmãos para essa parábola do capítulo 22 de Mateus, porque Jesus começa dizendo assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E eu começo pensando com os irmãos, por que o reino de Deus é semelhante ao casamento de um príncipe? Porque o filho do rei haveria de se casar. E qual é a relação desse reino de Deus com um casamento, digamos assim? Interessante que quando nós lemos a Escritura, sobretudo quando nós lemos a revelação de Deus acerca do seu Filho, acerca do Cristo de Deus, da sua encarnação, do seu viver humano, da sua obra de redenção e sobretudo do resultado da sua obra de redenção, o que nós vemos? Nós vemos que o verbo, que é o Cristo de Deus, se faz homem, se faz carne. Vocês concordam que neste momento, efetivamente, existe a união do Cristo com o homem? O que é a obra de encarnação? O que é a encarnação do verbo? Senão o Cristo de Deus falou assim, eu vou entrar na humanidade, para que eu possa estar unido a essa humanidade. Mas cuidado, não é a mera união orgânica, porque a união orgânica é, todas as coisas existem em Deus, e Deus habita e está em todas as coisas. Essa verdade da imanência e da transcendência divina é inegável, ninguém pode negar isso. Mas quando o Cristo de Deus se faz homem, se faz criação, ele está ali realizando entre Deus e a humanidade, agora não somente uma união, mas sobretudo uma união de reconciliação, de casamento. Há um conúbio, quando Deus e o homem entram em completa harmonia, harmonia de mente, de alma, de espírito, de coração, de vontade, de consciência. Era o homem Jesus, um homem totalmente alinhado aos propósitos de Deus, um homem totalmente dominado pela vontade de Deus, um homem controlado pela vontade de Deus. Por isso dele se podia dizer, Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado em Jesus, podia dizer que nele havia uma manifestação do reino de Deus, uma manifestação. Então quando diz que o reino de Deus é comparado a um casamento, ele está dizendo que esse reino, ele é apresentado ao homem como uma grande festa para comemorar e para
para haver uma grande confraternização e uma grande, como eu posso colocar? Seria mais ou menos isso mesmo, né? Uma confraternização para celebrar essa reconciliação de Deus com as suas criaturas. Por isso é dito que foi feito um grande banquete. Pense num banquete preparado, como o próprio rei vai dizer, os bois já estão imolados, a mesa está farta, e agora ele manda os seus servos a convidar aqueles que eram os convidados especiais para esta festa. Eu quero que você pense comigo que Deus, no seu plano, no seu propósito, a despeito da queda do homem, a despeito do pecado do homem, Deus, ele vai celebrar e já se propõe a celebrar esta reconciliação de suas criaturas com o Criador, aqui representado por esse casamento, e os homens são então convidados a essa grande comemoração, a essa festa de reconciliação. Casamento aqui, enquanto um sinônimo ou símbolo da reconciliação, da união entre Deus e as suas criaturas. Ocorre que, diante desse grande banquete, se vocês se lembrarem, a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela está cheia dessas imagens de banquete e de festa. Sempre quando fala do homem pecador caído, que uma vez redimido, ele é reintegrado à comunhão com Deus, sempre haverá um banquete. Lembro das 3 parábolas de Lucas, capítulo 15, quando Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, depois ele fala sobre a parábola da dracma perdida, depois fala a parábola do filho pródigo. Ao cabo de cada uma delas há um banquete. Jesus dizia: a festa no céu, quando um pecador se arrepende e se converte a Deus. Então, quando fala de festa, fala de banquete, está falando sobre as abundantes riquezas da graça de Deus disponíveis a todos os homens que recebem este convite da parte do Senhor e, crendo, aceita entrar ou adentrar o reino de Deus e viver no reino de Deus. Os irmãos lerem, por exemplo, abra rapidamente sua Bíblia no livro de Isaías. Há um texto que, quando Isaías anuncia a vinda do reino de Deus, capítulo 25 de Isaías, olha a linguagem que ele usa para se referir a este momento. Isaías capítulo 25, versículos 6 e 9, falando sobre o reino de Deus na terra, diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então veja que sempre quando fala deste reino, fala de um banquete. Fala de um banquete porque anuncia as riquezas do Evangelho, as riquezas imensuráveis do Evangelho de Deus, que todo homem, quando recebe essa mensagem e admite essa mensagem como a verdade de Deus no seu coração e a toma para si, ele entra para uma esfera de gozo, para uma esfera de alegria, para uma esfera de salvação. Infelizmente, o que nós vimos ao longo da história foram os homens, os teólogos, que transformaram a verdade do reino de Deus em uma doutrina. De modo então que as pessoas pensam: não,
vamos pregar a salvação de Deus, vamos pregar o reino de Deus, no sentido de que a pessoa, quando ela se converte a determinada religião, ela então vai ter o conhecimento que nós vamos informar, nós vamos transmitir, de que aquela pessoa agora, ela está no reino de Deus. Pronto, daí basta a pessoa ouvir uma pregação, aceitar, entre aspas, né, aquela pregação, admitir aquela pregação, basta um batismo em água para que ela se considere agora uma pessoa resolvida com Deus. Bem, eu estou no reino de Deus. E daí por diante eu começo a pensar, quem não passou por esse mesmo procedimento, então essa pessoa não está no reino de Deus. E aí nós temos que lembrar, e eu sugiro que os irmãos depois leiam com atenção o capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, porque é um capítulo em que Paulo trata acerca desse assunto, porque os irmãos de Roma, eles estavam vivendo uma luta, um embate, um conflito de ordem doutrinária. E esse é um ponto fundamental que eu insisto que vocês compreendam. Imagine vocês que na igreja de Roma havia um grupo de irmãos que pensavam assim, não, nós somos salvos pela graça, somos salvos por Cristo. Entretanto, ocorre que nós entendemos que precisamos ainda seguir a orientação da lei de Moisés. Precisamos nos abster de certos alimentos, precisamos guardar alguns dias sagrados. Ou seja, eles tinham uma ideia de que viver para Deus e servir a Deus era não somente você aceitar o Evangelho, mas sobretudo você agora ter definido um modo de vida, um modo de liturgia, de obediência, de estatutos, de leis, de seguimento. Daí eles pensavam que quem não fazia do modo como eles faziam, guardando dias, festas, se abstendo deste alimento, daquele outro alimento, não estavam em harmonia com o reino de Deus, consequentemente não estava no reino de Deus. Para aquele grupo, estar no reino de Deus era uma questão de fazer coisas para Deus. Já tinha um outro grupo que entendia diferente. Entendia, não, vocês não entenderam a graça de Deus. A graça de Deus é o seguinte, Ele te perdoou e Ele te salvou, e uma vez salvo, para sempre salvo, e toca o barco. Agora nós não temos mais que ficar presos a essas coisas. E aí agora esses dois grupos ficavam lutando entre si, lutando para saber quem estava certo. De modo que aqueles que pensavam que o reino de Deus era o seguimento de algumas doutrinas, de alguns costumes, de algumas práticas, eles simplesmente passavam a acusar e a condenar aqueles que não praticavam isso dentro da igreja. E em contrapartida, os que acreditavam que não era necessário, ficavam zombando e escarnecendo dos outros irmãos que pensavam diferentemente, porque eles pensavam, são tolos, são pessoas ignorantes, não têm a visão, não têm o conhecimento. Vocês percebem que nós temos aqui dois grupos muito característicos dos dias de hoje? Pessoas que consideram que o reino de Deus é fazer um tanto de coisas, mas tem um outro grupo por aí, não sei se vocês já viram, que tem uma consciência clara acerca da verdade, enquanto a não necessidade de se cumprir com nenhum tipo de rito, de prática mosaica, de lei, de dias, de costumes, de comidas e bebidas. Não há esse grupo ou não há esse grupo hoje em dia? Vocês conhecem algum grupo por aí que tenha essa clareza? Aqui? Acontece que o apóstolo Paulo, diante daquele quadro, ele escreveu o capítulo 14 para instruir os irmãos, dizendo, olha, vocês não estão entendendo nada, nem esse que entendeu tudo está entendendo nada, e tampouco o que não entende nada está entendendo alguma coisa. Porque ele diz, o reino de Deus, ele traz um conceito que deve ser compreendido. Se você for reunindo tudo que a Escritura fala sobre o reino, pegando desde lá quando Cristo fala, o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós, reunindo com o que Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Isso é um conceito que Paulo traz. Em outras palavras, o reino de Deus não é algo que virá de fora para dentro. Jesus fala isso, não é? Não é uma luz muito grande, não é uma abóbada celeste, não é o céu para onde querem ir.
O reino de Deus não é um lugar com a luz tão clara, todo mundo de vestes brancas, cantando num coral. Não, o reino de Deus está dentro de vós, está aí dentro de você. Existe uma atmosfera e uma esfera de espiritualidade dentro do homem, chamada espírito humano. É aí dentro, onde Deus habita, onde Deus está, dentro de você, que Jesus disse que não se deve adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria. Não é uma questão geográfica, não é uma questão espacial, mas é uma questão do ser. Se adora em espírito e em verdade. E agora Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Em outras palavras, o reino de Deus não é uma questão de você deixar de comer essa comida e deixar de beber aquela bebida. Tampouco o reino de Deus é uma questão de você simplesmente falar: não, eu posso comer e posso beber. Entenderam ou não? Não? Vamos lá. Essa aqui, essa ala à minha direita, é aquela ala dos irmãos que pensam que o reino de Deus é: nós podemos comer e podemos beber. Por que nós podemos comer e beber? Ora, porque nós somos livres em Cristo, entendemos a mensagem da graça. Beleza? Então toca o terror aí, tá bom? Esta outra ala é aquela ala que diz: não podemos subestimar a lei de Moisés. Nós temos que zelar pelos bons costumes, temos que zelar pela moral e pela ética e por toda a tradição que nós recebemos dos nossos pais, e portanto vamos guardar o sábado. Ninguém trabalha nesse dia. Seremos abstêmios de qualquer tipo de bebida que contenha álcool, seja do vinho que Jesus bebia ou da cerveja. Todos abstêmios. Uma tristeza só. Acorda triste, dorme triste, todo dia triste. Como eu ouvi essa semana: só come bolo e bebe refrigerante. O reino de Deus não é não comer e não beber. O reino de Deus não é comer e beber. Ou seja, quando se fala de reino de Deus, não envolve essas questões. O reino de Deus está para o seu espírito humano, para o seu coração, para a sua alma. O reino de Deus é justiça. Ou seja, nas minhas relações para com o meu próximo, se há justiça nessa relação, é uma questão de paz. Se nas minhas relações eu gozo e usufruo de paz com os meus semelhantes, com o meu próximo, é uma questão de alegria do Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não está para qualquer coisa que gere divisão. Toda e qualquer divisão, toda e qualquer discussão em que você tenha que tomar partido, ela está de acordo com o espírito de Lúcifer caído e não está de acordo com o reino de Deus. Quando Cristo aparece no cenário de Mateus, Marcos, Lucas e João, no início do seu ministério, e mesmo Batista, eles saem gritando em plena rua, dizendo: o reino de Deus está chegando, o reino de Deus é chegado. O que eles querem dizer com isso? Que a humanidade chegou no auge da sua experiência humana, de crescimento humano, de modo que agora ela está habilitada para compreender acerca do reino de Deus. O Cristo de Deus já interveio com redenção para perdoar os pecados, e agora, portanto, o homem pode agora se tornar efetivamente um ser espiritual. Ou seja, você pode desenvolver a sua espiritualidade com Deus, você pode desenvolver a sua espiritualidade em relação ao seu semelhante. Ou seja, o tempo é chegado para que o homem possa gozar não somente da salvação, mas do reino para o qual nós fomos salvos. Então existe um convite aí. A parábola diz que primeiramente os servos foram e chamaram os convidados, mas é dito que eles não quiseram ir. Capítulo 22 de Mateus, no versículo 3 diz: mas estes não quiseram vir. Eu receio que, tendo nós um dia ouvido
o Evangelho do modo como vimos, tenhamos aceitado o batismo do modo como aceitamos, eu receio que muitos de nós se enquadre nesse grupo de pessoas. Não quiseram ir. Não é questão de você aceitar uma religião. No momento que Jesus fala, que Cristo diz, o reino de Deus está dentro de vós, aquilo que o Josué falou agora há pouco aqui, não é uma questão de religião, é do homem. Infelizmente, poucas pessoas entendem que o convite não é para fazer parte do cristianismo, ou de uma igreja evangélica que seja, mas é um convite para que ele viva este reino de Deus dentro dele. Mas muitos simplesmente não quiseram ir. Outros, diz a parábola, deram algumas desculpas, dizendo, não, eu tenho um campo, eu vou trabalhar no campo. O outro foi para a lavoura, o outro foi ver um negócio que tinha de resolver. Ou seja, uns simplesmente não quiseram, não, nós não queremos. Os outros tinham seus compromissos, ou seja, eles entendiam que eles têm que viver a sua própria vida para si mesmo, e reino de Deus é uma coisa que dá muito trabalho, não deixa para lá. Cada um tem a sua vida, cada um no seu caminho. Mas ainda há um outro grupo de pessoas que não somente não se importam, mas eles rejeitam frontalmente. Porque aqui diz a parábola que eles perseguiram os profetas, os servos, e maltrataram os servos, e mataram os servos. Ou seja, são muitas as reações diante da mensagem do reino de Deus. São muitas. Mas eu não quero tratar dessas muitas causas ou das razões que cada um apresenta. Eu quero falar acerca de duas coisas importantes. O primeiro, o convite da graça. O segundo, como que um homem que recebeu o convite da graça e supostamente aceitou o convite da graça, ele foi impedido de participar dessa festa das bodas. Porque quando o dono da festa viu que os convidados, aqueles a quem ele tinha escolhido, selecionado, levando em consideração que o contexto da parábola é primeiramente o povo de Israel, porque Deus tinha um pacto com Israel, Deus tinha uma aliança com a nação de Israel, e portanto a nação de Israel era uma nação particular de Deus, com quem Deus havia se aliançado lá no Monte Sinai. Chegou o grande momento, o que esse povo disse? Esse povo que era o povo eleito, falou, não, fala para esse Messias que não vai dar certo não, porque cada um está preocupado consigo mesmo. Ou seja, houve uma rejeição em massa desse reino de Deus. Quando o dono da festa viu que os convidados, nenhum aceitou seu convite, não sei se você já fez uma festa e chamou pessoas, se você quando vai chamar alguém para uma festa, você pensa, vou chamar o Cadmo, né? O Cadmo é meu colega, meu amigo, aí você vai, né? A Vera não vou chamar porque a Vera é muito barulhenta, né? Também não tem muita afinidade com ela também não, uma pessoa, sei lá. Então eu vou chamar só aqueles eleitos, né? Agora pensa numa frustração quando os seus convidados, que você julgava que eram os seus amigos, os melhores, não vão à sua festa. O rei falou, é? Então tá bom. Já que os meus convidados não eram dignos, deu a seguinte ordem, traz qualquer um. O banquete está feito, está tudo certo. Diga a todos que a porta está aberta a todos. Senhor, mas e os pobres? Os pobres, os da rua, vá para as encruzilhadas, onde você estiver, encontrar pessoas, convide para que eles entrem e venham para a festa. Seja eles bons ou maus, não importa. Ou seja, a mensagem do Evangelho não faz nenhuma distinção de pessoa. Alguém primeiramente poderia dizer, não, mas a princípio fez, né? Só chamou os outros depois que os primeiros recusaram. Mas se você entende a economia de Deus como um todo, você vai perceber que mesmo isso faz parte do seu plano, estender essa graça a todas as pessoas, para que no final ele use de misericórdia para com os judeus, e use de misericórdia para com os gentios, e portanto, para com todos. Até porque o fato de os judeus terem rejeitado a Cristo,
Isso é para tirar deles qualquer tipo de vanglória, para que eles se reduzam à desobediência, para que o Senhor use de misericórdia para com eles, e nunca eles poderão dizer: nós, judeus escolhidos, vocês, os mendigos que estavam nas encruzilhadas por aí. Então, no final, diz o apóstolo Paulo, o Senhor usa de graça e misericórdia para com todos os homens, indistintamente. Existe um banquete de graça, e o Senhor nos convida a esse banquete, um banquete espiritual, de uma vida curada, um coração mudado. É uma confraternização, uma alegria, uma congratulação desta união entre Deus e o homem. Esta festa e esse banquete fala de vidas reconciliadas com Deus. Pessoas que entraram, voltaram e se harmonizaram com o Criador. Por isso que fala desse casamento, desse conúbio. Ocorre que, vindo as pessoas, presta atenção, para a festa, pessoas de toda a natureza, de todo tipo, o dono da festa, sabendo que eles eram pobres, proveu vestes, uma veste para cada um. Ele deu uma veste nupcial, uma veste própria para a ocasião. Mas começou a festa, o rei entrou, olhou seus convidados, e ele percebeu que tinha um indivíduo que estava na festa, mas estava sem a veste nupcial. E aí o rei perguntou: ora, como é que você entrou aqui sem as vestes? Em outras palavras, como é que você está no reino de Deus sem as vestes? E aqui a parábola, ela ganha todo o sentido. O sentido da parábola está nesse ponto culminante das vestes. Em outras palavras, você não poderá estar no reino de Deus jamais, se não tiver as vestes. As vestes falam da dignidade do evento, da dignidade daquilo que está acontecendo. O Senhor é gracioso, e a sua graça não somente te estende o convite para que você venha gratuitamente a essa festa, como essa graça te oferece, te supre com uma veste. Na Escritura, vestes representam as virtudes, o caráter, aquilo que você é. Lembram quando uma mulher que estava sofrendo de um fluxo sanguíneo muito forte, que nada conseguia conter, já tinha procurado vários médicos, mas nenhum deles conseguira curar da sua enfermidade, e ela então ouviu falar de Jesus, entrou no meio da multidão, tocou o que de Jesus? As vestes. E ele fala: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, as virtudes de Cristo, as virtudes de uma humanidade que está em consonância com a vontade de Deus, traz cura à pessoa. Então as vestes na Escritura, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, que ele percebeu que estava nu, ou seja, desprovido de veste, faltando-lhe as virtudes adequadas de cidadão do reino de Deus. Desde a queda que o homem está nu. A nudez implica uma condição espiritual. A Bíblia usa essa linguagem metafórica para nos ensinar. Ou seja, como eu estou diante de Deus é a grande questão. Será que eu estou desprovido de justiça completamente no meu viver? Eu sei que alguém dirá: não, Jesus já nos deu a sua justiça gratuita e está imputada, e portanto já estamos salvos. Mas havia aqui um cidadão que havia aceitado o convite da graça, ou não havia aceitado? Ele não fazia parte daqueles que estavam nas ruas? E como é que era o convite? Venham todos, independentemente de qualquer coisa. Nada se exige de tal pessoa. Agora, há uma veste que você terá que receber. Essa pessoa, certamente, que rejeitou essas vestes, ele não tinha nenhum orgulho. Alguém poderá dizer que ele rejeitou a justiça de Cristo em razão do orgulho da lei. Não, não pode ser, porque o orgulho da lei está para aqueles convidados
que eram dignos, em primeiro momento, daquele evento, mas que eles rejeitaram. Os judeus, que eram os convidados originais, estes sim, rejeitaram esse momento, esse encontro, por confiarem na lei. Mas este homem, ele faz parte de todos aqueles que não tinha nenhum tipo de justiça própria, totalmente caído, sem nada, ele vai. Ocorre que, quando você recebe o convite da graça, esse convite fala para você: olha, você pode vir, você pode entrar. Agora você terá que ter uma veste para este reino. Você terá que ter um novo nascimento. Não se pode ver o reino de Deus, muito menos estar nesse reino de Deus, sem novo nascimento. Não é isso que Jesus declara em João capítulo 3? Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, novo nascimento é imprescindível para quem vai estar na experiência do reino de Deus. E agora as vestes se tornam a condição deste reino de Deus. Leia João capítulo 3. Qual é a condição? Nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não é condição precípua. E qual é a condição? Agora nessa parábola, é uma veste. Então, categoricamente eu posso dizer que o novo nascimento é exatamente essa mudança que ocorre quando o homem reconhece a sua condição, e então ele passa por um processo de mudança, de transformação, de modo que agora ele tem uma veste, ele está vestido. Eu sei que muitos interpretam essa veste como sendo tão somente a justiça imputada de Cristo ao homem. Agora, olhem para mim, por gentileza, por um momento. Pense comigo. O Senhor veio, viveu a vida humana, piedosa, como homem, sem pecado, justo, puro, puríssimo. Aí ele morre na cruz do Calvário, sem pecado, sem culpa, sem mácula, sem dolo. Ressuscita. Agora vem a mensagem: que se a Vera crer em Jesus, que ele viveu vida santa e morreu por você, pelos seus pecados, toda a justiça dele será dada gratuitamente. Você fica feliz? Então agora a Vera fala: eu fui o quê? Justificada. Por quê? Não, eu só acreditei, eu só criei. Então agora tudo que ele é meu, ainda que eu não seja, ainda que eu não mude. E agora essa pessoa passa a sua vida inteira com um bordão dizendo: eu estou justificada em Cristo, mas ela não tem a justiça do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, ela vive uma vida de injustiça. O reino de Deus é paz, ela vive em contenda, em divisão. Mas ela fala: não, mas a justiça eu tenho uma veste que não me exige nada, que me torna tão digna quanto ele, mas eu continuo sem justiça, sem paz e sem alegria do Espírito Santo, sem o fruto do Espírito Santo. Continuo com os mesmos problemas de antes. Eu pergunto: será que a salvação de Deus é deste modo? Pensa comigo. É lógico que existe esse fator judicial. A morte de Cristo é um fundamento para o pecador que estava caindo. Então o Senhor vem e com a sua morte perdoa os nossos pecados. E uma vez perdoado, ele diz: agora você precisa, uma vez perdoados os pecados, nascer de novo. Você precisa de uma experiência de salvação orgânica dentro do seu ser. Vejam essas palavras do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Colossenses,
capítulo 3. Não desprezem o ensinamento da obra judicial de Cristo. Nunca despreze, mas compreenda o seu verdadeiro lugar e o seu valor. Eu dizia que a salvação é o meio e o reino é o fim, é o alvo. Então a obra de Cristo na cruz por mim me habilita para o reino. Mas eu não posso tomar essa obra de Cristo e ficar vivendo a injustiça do império das trevas, dizendo que eu estou justificado. É contraditório. Colossenses capítulo 3, veja só o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha as características do reino. Revesti-vos, pois. Ele diz isso como uma conclusão de algo. Quando ele diz revesti-vos, pois, é uma conclusão, esse pois é conclusivo. Então veja o versículo 10 e 11, para você ver o sentido que dá. Vamos ler o versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui fala de um novo homem. E vos revestistes do novo homem, que se refaz. Esse novo homem se refaz para o pleno conhecimento. Esse novo homem é segundo a imagem daquele que o criou. Fala de um homem autêntico, de um homem digno, de um homem que está em completa harmonia com a vontade de Deus. E ele fala, quando você creu no Evangelho, você se revestiu deste homem. Quando, portanto, você falou assim, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e você, portanto, falou assim, eu aceito a esse Cristo de modo que eu me submeto ao batismo. Se você pensou que o que fez a mudança na sua vida foi aquelas águas do batismo, foi engano seu. Aquelas águas do batismo apenas sinalizou externamente que o seu coração, interiormente, cria nessa necessidade profunda de que você deve se unir a Cristo na sua morte. Ou seja, o Evangelho implica a destruição, o morrer do velho homem. Velho homem não é uma doutrina, velho homem é uma consciência. Velho homem é um jeito de ser no mundo. Velho homem é um jeito de olhar o mundo, é um jeito de se relacionar na base do egoísmo. Então, quando nós cremos no Evangelho, aí Paulo parte do pressuposto pragmático, ele diz, vocês se revestiram do novo homem. Quem aqui recebeu a Cristo? Deixa eu ver a mão. 4 pessoas. Muito bem. Vocês 4 que receberam a Cristo. Vocês 4, presta atenção. Vocês se revestiram do novo homem. Quem aqui recebeu a Cristo? Melhorou. Já tem 15 pessoas. Vocês 15 se revestiram do novo homem. Diga para a pessoa do seu lado, você se revestiu do novo homem. Juraci, você se revestiu do novo homem. Esse homem é segundo aquele que o criou. É um homem segundo Deus. Essa é a nossa fé. Nós não estamos aqui defendendo placa de igreja, de ministério, nem o cristianismo, não. Nós estamos dizendo, gente, Deus nos convida a entrarmos nessa festa, nesse banquete de graça, em que Ele é tudo para nós. Ele nos perdoa os pecados, e Ele gera em nós uma nova vida, nos dá um novo começo, um novo coração, um novo espírito, uma nova mente. Paulo diz, vocês se revestiram do novo homem.
Você se revestiu do novo homem? Versículo 12. Revesti-vos, pois. Ué, não entendi. Ele afirmou que nós fomos revestidos? Ou não afirmou no versículo 9? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Diga, eu me despido do velho homem. Diga, eu me despido do velho homem. Aí você diz, não, pastor, mas eu posso falar isso? Deve. Porque a fé que te faz um cristão é esta. Você se despiu do velho homem. O versículo 10 diz, e vos revestistes do novo homem. Diga, eu me revesti do novo homem. Você se despiu do velho homem, você se vestiu do novo homem. Essa veste chamada novo homem é uma veste nupcial. É a veste do reino de Deus. Todos que estão no reino estão vestidos de novo homem. Porque você é um novo homem. É a sua fé. É o que você declara. É o que declara o Evangelho. Mas e agora? Versículo 12. Revesti-vos, pois. Ou seja, se a sua fé declara que você morreu enquanto velho homem, que aquela velha maneira de ser, aquela velha maneira de interpretar, aquela velha maneira de pensar, de raciocinar, de decidir, de agir, de reagir, se aquilo morreu porque tudo aquilo que você era, sua forma de atuar no mundo estava de acordo com o homem caído, o homem velho, o homem fora de Deus, o homem sem Deus, e você agora se vestiu, nasceu de novo, novo ser, nova criatura, se isso, a sua fé declara isso, então, como eleito de Deus, você deve se vestir, santos e inculpados, vamos voltar, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos de misericórdia. Aí começa uma série de características dessa veste, porque falar da veste nupcial, dessa veste das bodas, é muito bonito. A gente poderia sair daqui todo mundo dizendo hoje, olha, nós temos uma veste, que maravilha. Quem tem a veste? Eu tenho a veste. Quem tem a veste? Todo mundo feliz. Eu tenho a veste. Quem não tem, receba, segura a sua veste. Aí você fica feliz. A veste, a veste, a veste. Veja que quando Paulo fala sobre velho homem, ele fala, o velho homem é uma veste. Está aqui, ele diz, o velho homem é uma veste. Versículo 9, e vos despistes. O que é se despir? Não é tirar uma roupa? Quando você está vestido, você tira a roupa, você não fica despido. O velho homem é uma veste do império das trevas, de orgulho, presunção, maldade, divisão. Nós vemos às vezes em coisas tão fundamentais, tão simples. Estamos vivendo agora num tempo de política. E quando fala de política é igual quando se fala de futebol. E é igual quando se fala de religião. Já viu um crente conversando com um espírita? Ninguém dá conta dos dois. Ninguém dá conta, porque o crente só ele que vai para o céu. E o espírita só ele é bom, faz boas obras, só ele que recebe os espíritos. Ninguém mais recebe, espírito nenhum. Já viu um evangélico conversando com um católico? Misericórdia, ninguém dá conta. Não discuta com um católico, nem com um evangélico, não vai dar certo. Então, aí está lá o candidato, fazendo a sua campanha, aí ele leva uma facada, ou então vai preso, para poder ficar equilibrado. Um vai preso, outro leva uma facada. Aí quando um leva a facada, aí o outro acha, bom, o que está acontecendo conosco? Mas é porque o outro, ele é, e você é o quê? Existe violência mais violenta do que se alegrar com a violência sofrida pelo outro? Qual é a maior violência? Meter uma faca na barriga do outro ou sorrir da desgraça alheia?
Temos que pensar. E o outro está preso, a gente fica se regozijando. E aí, se lascou, se deu mal. Eu estou usando os termos mais básicos, né? Mas está aqui, ó. Revesti-vos, pois. E como ele dissesse, você é eleito de Deus. Você é santo de Deus. Você é amado de Deus. Revesti-vos, pois, como eleito, santo e amado. Diga, eu sou eleito, santo e amado. Você é eleito, é o Evangelho que está dizendo. Agora, como tal, ele diz, você precisa se vestir. Tem uma veste, que são as vestes de ternos afetos de misericórdia. Precisamos de ter misericórdia. Eu falei aqui do preso e do esfaqueado, mas cada um tenha na sua consciência aquilo que você vai fazer no dia da eleição. E se você quer persuadir alguém, faça com amor e com sabedoria. Mas não use esses meios para ofensa. Hoje mesmo eu vi duas pessoas se ofendendo profundamente. Só não chegou a vias de fato porque era o WhatsApp. Chegou a ofender a honra. Seu idiota! Seu idiota! Por causa de quê? Você percebe que nós precisamos de nos vestir? Tem uma veste para ser vestida. Essa veste não é uma veste branca da hora do batismo. E nem que você vai receber antes de entrar no céu. Tem gente esperando, quando eu morrer, que minha alma, for caminhando sobre as nuvens, vai ter um anjo na porta com uma veste no cabide. Essa é sua, tamanho GG, para você. Não, essas vestes são ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, acima de tudo isso, de ternos afetos de misericórdia, de perdão, de compaixão, de bondade, de longanimidade, de mansidão, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja Filipenses na sua Bíblia rapidamente. O tempo não aguarda. Essa reunião do Partido do Pão, ela é menor no que diz respeito à palavra. Capítulo 2, versículo 12 em diante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, há uma salvação a ser desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação. O quanto que nós aqui, começando aqui por nós, precisamos ganhar essa consciência de que nós estamos dentro de um processo, porque é certo que depois dessa mensagem você vai para casa, se você for uma pessoa que toma as palavras de Deus para você, você vai um pouco triste, né? Puxa vida, se fosse hoje que esse rei entrasse na sala do banquete e me visse lá, como é que eu estaria? Você estaria como? Tem aqueles que não foram, não aceitaram o convite. Você aceitou o convite, não aceitou? Agora eu pergunto, se o rei entrasse hoje, você estaria com a veste ou sem a veste? Com a veste, vestido ou revestido com as vestes do novo homem? Misericórdia, bondade, afetos, né? Ou você estaria como aquele outro despido, sem as vestes nupciais? Assim, pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aqui há um consórcio. Primeiro diz, desenvolvei a vossa salvação. Você que vai ter que operar esse desenvolvimento. Mas não significa que você de si mesmo é capaz de alguma coisa, porque é Deus quem vai efetuar todas as mudanças necessárias dentro de você. Mas você precisa desenvolver. O fato de ser Ele o operador da salvação não te coloca numa condição de inutilidade ou de passividade. Não, nós somos convidados a reagir positivamente diante da palavra. E quando você reagir positivamente e se colocar no caminho do desenvolvimento da salvação, o Senhor vai colocando no seu coração vontade, força, poder, graça, e as coisas vão acontecendo. No 14 diz, fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Mas que palavra tão simples, mas tão forte. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. São duas coisas que nos acompanham diariamente, que fazem parte do velho homem: murmuração e contenda. Vivemos a contender e a murmurar. Murmuramos por tudo, contendemos com todos. Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ele fala, nós vivendo neste mundo de corrupção, no meio de uma sociedade corrupta, mas nós vivendo como luzeiros, resplandecendo. Versículo 15 ou versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E essa expressão, preservando a palavra da vida, parece que aqui em português não dá muito sentido, né? Como é que eu posso preservar a palavra da vida? Como é que eu posso preservar? Não é? A palavra, na língua original, traz o sentido de aplicai a palavra da vida. Ou seja, que você esteja praticando e vivendo esta palavra da vida no meio onde você vive, no meio de uma geração perversa, na sociedade, no mundo. Ou seja, nós vivendo uma vida de novo homem, de uma nova humanidade. Então o nosso alvo é este. Nós não temos nenhum outro objetivo a alcançar. Não seja como aqueles que falam, não, eu quero ir para o céu. Não, eu não quero ir para o céu. Eu quero viver aqui neste mundo uma vida santa, justa e piedosa, no meio de uma sociedade perversa, como luzeiros, iluminando. Pastor, mas eu quero ir para o céu quando eu morrer, só depois, não é agora não. Sim, mas o Evangelho não nos convida a ir para o céu. O alvo do Evangelho não é que você vá para o céu. O alvo do Evangelho é que você seja uma nova pessoa. Ser uma nova pessoa é o resultado de todo o desfrute dessa mesa de graça que Deus nos deu. Amém? Eu convido os irmãos a tomarem para si o encargo de buscar este novo coração. Se você não tiver empolgado com esse novo coração, essa nova alma, fala, Senhor, eu estou empolgado em ganhar de Ti a empolgação. É o desejar profundamente a essa verdade de Deus, para que nós tenhamos as nossas vestes nupciais, e naquele grande dia, como diz o versículo 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Temos a certeza de que valeu a pena, que todo o ministério, a pregação, o ensino, obteve um resultado. Paulo está dizendo, eu preguei para vocês, ensinei para vocês, mas no dia de Cristo, eu quero todos vocês aprovados, para que eu tenha certeza de que o trabalho valeu a pena. Amém, queridos?
Já imaginou naquele dia você chegando lá? Terá valido a pena, para a glória de Deus. Amém?